Madame Bovary, não me avisaste que na última aula estava escrito Manuela Bandeira? Não pedi para te corrigir? Hã? E aí, gurizada? Estamos de volta com auladê.com.br, eu sou o professor Bira e hoje nós vamos trabalhar o primeiro período literário brasileiro, a primeira escola literária brasileira, ok? Os anos de 1500, ok? Então, século XVI, nós vamos trabalhar literatura dos viajantes e literatura jesuítica. Só que vocês não podem esquecer que é considerado uma escola literária, entretanto tem uma discussão se os textos são literários ou históricos, ok? Históricos eles são, estão marcados na história, no contexto histórico da época da descoberta do Brasil. Entretanto, como nós falamos na aula anterior, não tem aquelas características que da organização da literatura, características técnicas, né? Não se enquadra dentro dos gêneros literários, né? Com as suas características. Entretanto, tem algumas belas passagens líricas, né? Que nós vamos dar uma olhadinha. O que nós não podemos esquecer nos anos de 1500 é que é a época da descoberta do Brasil. E essa descoberta do Brasil é discutível, tá, pessoal? Vamos colocar aqui entre aspas. Por quê? Porque, na verdade, já existia esse mapa nos anos de 1500, cartografia, que vocês estudam em geografia, né? A cartografia já apresentava para nós um mapa como este aqui. Então, quando o europeu, o homem branco, o caucasiano, saiu da Europa para fazer o famoso caminho das Índias, e aí entra aquela história, né? Cabral pegou um ventinho, uma tormenta e caiu nessa terra. Isso é bem discutível, tá, pessoal? Na verdade, já se sabia que essa terra existia, já estava no mapa de 1500, como consta aqui na nossa TVzinha. Nota aqui, ó, as Américas, né? Como nós conhecemos, ainda sem as escalas, né? Aquela coisa moderna dos estudos da geografia, mas está aqui. Então, quando eles saíram de lá, eles tinham consciência que existia essa porção de terra, esse novo mundo que depois vai se chamar o Paraíso Perdido e logo depois Brasil, né? Então, vamos estudar exatamente o que na literatura dos viajantes. Bom, sempre que nós trabalharmos uma escola literária, eu vou dar um contexto histórico, ou seja, o que está acontecendo nessa época que vai influenciar a chegada, né, do homem aqui nessa terra, vai influenciar a produção artística, no nosso caso a literária, e principalmente as características e as obras produzidas nessa terra nova que depois vai se chamar Brasil, ok? Então algumas informações do contexto estão aqui na nossa TVzinha. Por exemplo, as grandes navegações. Não esqueçam, pessoal, que a partir da mudança, da queda da Idade Média e a ascensão do Renascimento, que está logo aqui embaixo, ó, o auge do Renascimento, tem mudanças significativas na filosofia, na ciência, né, na política. A ciência, por exemplo, acaba comprovando alguns fatos importantes, como a Terra ser redonda. Um pouquinho antes do Renascimento, no final da Idade Média, vai aparecer a teoria heliocêntrica do Giordano Bruno, que vocês vão estudar com o professor Rodrigo, né, aqui do auladê.com.br, que é uma teoria que já tinha em mente que os astros celestiais estão em constante movimento, que a Terra é redonda, que o universo é infinito. Inclusive, ele acabou sendo morto numa fogueira, né, pelo clero, pela Igreja Católica, né, que tinha a ordem estipulada na sociedade na época, mas logo depois vai ser comprovada essa teoria com outros físicos, né, no Renascimento. Nas artes, por exemplo, vão surgir figuras importantes. Na literatura, vai surgir o Shakespeare. Estava agora mesmo aqui com a caveirinha, Madame Bovary na mão, né? O ser ou não ser, eis a questão. Está lá, é uma obra do Hamlet, do Shakespeare, né? Vai surgir Camões, escrevendo o seu Lusíadas, a grande epopeia de língua portuguesa, o maior escritor de língua portuguesa e a grande obra de língua portuguesa até então. Na ciência vão aparecer Copérnico, vão aparecer Galileu Galilei, né? Vai aparecer nas artes plásticas as tartarugas ninjas, né? Donatello, Michelangelo, Rafael, em especial Leonardo da Vinci, muito conhecido, não somente pela sua pintura, mas também pelos seus desenhos, pelos seus estudos na matemática, na física, na biologia. O cara foi um grande inventor da história. É o Leozinho, né? O Leozinho todo mundo conhece, importante para a história. E isso vai influenciar a busca, né, no Renascimento de um novo comércio.
Vai buscar novos povos, por quê, pessoal? Porque até então, o que o português ou o europeu fazia? Ele fazia a costa da África e fazia o famoso caminho das Índias, né? Para buscar especiarias, sedas, produtos que não tinham na Europa ou eram escassos. Agora precisava de um novo mercado. Então, a chegada do homem branco, do europeu, e no nosso caso o português, é importante porque ele vai vir para essa terra com esse intuito, explorar. Explorar. Quando sai de lá e atravessa o Atlântico e põe o primeiro pé dele aqui, a ideia era essa, exploração. Ver se encontrava algum tipo de metal precioso, tipo ouro, prata, bronze, enfim, alguma coisa que desse lucro, né? Elevasse os bens da coroa portuguesa, certo? Não esqueçam também que essa é uma época onde tem aquele conflito, aquele choque religioso. Tá? Ou seja, vai haver a reforma protestante, que é um núcleo, um pilar de dentro da igreja, que vai começar a discutir os dogmas da igreja católica, ok? E vai haver um movimento da própria igreja católica, dos conservadores, chamado Contra-Reforma. Notem que aqui eu não coloquei no novo acordo ortográfico, as duas formas são aceitas, tá? Contra-Reforma com hífen ou aquela forma feinha com os dois R's, tá? Então, e sem esquecer que é aquela época da Inquisição, as fogueiras, né, a busca dos hereges que não seguiam as regras ditadas pelo clero, ok? E para fechar, descoberta do Brasil. Então essa descoberta fica em aberto, tá? Porque na verdade não foi descoberta, ela foi tomada conta, ela foi invadida, colonizada. Se tu quiser usar o termo da descoberta, que é muito usual hoje em dia nos livros de história, descobrir o que tem nessa terra, sim, estaria de alguma forma correto, certo? E aí o que acontece, pessoal? Dentro das naus, os navios, né, as embarcações da época, tinha um grande capitão, tinha uma figura brilhante. No nosso caso, era o Cabral. E toda nau da época tinha um escrivão. Na nau do Cabral tinha um escrivão chamado Pero Vaz de Caminha. O escrivão nessa época ele tinha uma função, anotar, descrever tudo que ele visualizava, desde a saída da Europa, a travessia pelo Atlântico, né, falando sobre a embarcação, os momentos de alimentação, as mortes, as doenças. Uma doença muito comum nessa época era o escorbuto, né, uma doença por falta de vitamina C que atacava as gengivas, a pessoa tinha uma hemorragia e acabava, né, falecendo na viagem. Não esqueçam também, pessoal, que essas viagens não existia máquina a vapor, vai aparecer só lá na Revolução Industrial. Então era 3, 4, 5 meses em alto mar esperando ventinho, né? Um ventinho para atravessar. Eventualmente acontecia uma tormenta que tirava eles do rumo, mas logo retornavam para a sua ideia inicial, que era chegar nessa terra. Pessoal, não esqueçam que já existiam bússolas arcaicas, mas já existiam, astrolábio, rosa dos ventos. Já se sabia que a Terra era redonda, lembra? Eu comentei sobre a teoria heliocêntrica, movimento de rotação e translação. Eles já sabiam o que era o norte e o que era o sul, pessoal. Né? Não esqueçam disso. Esses navegadores eram muito experientes. Navegadores, as quais os pais eram navegadores, os avós, os bisavós, eles tinham experiência de mar. Então, dizer que eles se perderam em chegar aqui, não dá para acreditar, né? Não dá para cair nessa. Bom, quando o Cabral faz essa travessia e chega nessa terra nova e bota o seu primeiro pé lá, o que ele faz? Ele entra em contato com um novo povo, com uma nova cultura. É uma terra nova, é o paraíso perdido. E o Caminha está com ele, Pero Vaz de Caminha. Então, pessoal, tá aqui, ó. O que é a literatura dessa época? São relatórios, cartas, diários. A literatura dos viajantes, ou o quinhentismo brasileiro, também é conhecido como crônicas de viagem. Por quê? Porque esses navegadores anotavam todas as informações. Como é que estava o dia, como é que estava a noite, alimentos, né? A fauna, a flora dessa terra nova, as águas infindáveis, cristalinas, belíssimas, né? Essa terra que vai se chamar Brasil, até hoje é muito belo o nosso litoral. Imagina 500 anos atrás. Né? Que ainda tinha Mata Atlântica, não tinha sido devastada. Era um paraíso realmente. E tudo isso ia para os documentos. Num primeiro momento, pequenos textos, cartinhas, né? Que depois vão ser juntadas e vai ser feito um livro, uma obra com todas as informações. Então a principal figura dessa época é o Pero Vaz de Caminha, ok? Que escreve a certidão de nascimento do Brasil. O primeiro texto escrito nessa terra, mas ainda com um olhar europeu, ok? Mas ele não foi o único.
Houve também alguns outros navegadores, aventureiros que colocaram seus pés aqui. Vou até abrir um parênteses, o pé sujo do português que veio devastar essa terra, ok? Mas é uma opinião pessoal, ok? Por exemplo, olha só essas figuras aqui. Pedro Lopes Souza, né? O Diário de Navegação. Notem, pessoal, que foi em 1530, já é quase o finalzinho da primeira metade do século XVI. Também tem o Tratado da Terra do Brasil, 1576, já é a segunda metade, né, do Pero Magalhães Gândavo. E notem também, já no final do século vai aparecer o Tratado Descritivo do Brasil, de Gabriel Soares de Souza, tá? Em 1587. Muitos navegadores, muitos aventureiros passaram por essa terra nos anos de 1500. Agora vocês têm que prestar atenção num detalhe. Todos são europeus, a visão europeia, e é a visão do colonizador, ok? É essa visão de explorador, aventureiro, porque começava a chegar informações na Europa. Ah, o gentil, o selvagem, as pessoas que viviam aqui, quais eram as características? Tem ouro? Não tem ouro? E aí? Começa a brilhar o olhinho daquele europeu, né? Então ele vai começar a vir para cá. Dentre esses grandes cronistas aventureiros, nós retornamos para aquele que é o principal, que é exatamente Pero Vaz de Caminha, ok? Tá aqui a figura brilhante, inclusive um dia eu quero deixar a barba dessa forma, tá? Acho bonito, estileira, né? Dá pra parecer mais sério, né? Coisa que eu não consigo ser de vez em quando só, raras as vezes. Aqui está uma cópia de como era o documento da época, né, da Carta do Caminha. Só relembrando, ele junta todas as informações, todos esses textos e vira uma carta somente. A carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel de Portugal, ok? Nessa carta ele relata todas as informações que ele visualiza, que ele bate de frente logo quando ele chega nessa terra, ok? Vamos a algumas delas. Dentre muitas informações que o Cabral comenta, analisa, e aí o Pero Vaz de Caminha coloca nos seus documentos, é importante relembrar o seguinte: ele fica maravilhado com essa terra. É tudo muito lindo, é tudo muito bonito, é algo que não tem na Europa. Imagina uma Europa do centro-norte do nosso globo e a nossa região aqui, que depois vai se chamar Brasil, tropical. Imagina o calor, né? As frutas tropicais, as águas límpidas, como eu falei anteriormente. Mas assim, ó, o que ele toca muito no assunto, muito frequentemente ele aborda, retorna, é o quê? A nudez das Índias, né? Pessoal, pense o seguinte, a nudez não é uma coisa nova para nós, né? Ainda mais em 1500. Entretanto, as pessoas andarem nuas o tempo todo, na naturalidade, na natureza, né? Ao natural, a humildade, a ingenuidade deles, chamou a atenção do Pero Vaz de Caminha. Por quê? Porque para eles não tinham vergonha. Eles não tinham vergonha, aquilo para eles era natural, fazia parte da sua cultura. Infelizmente, a nudez das Índias, não que tenha sido a culpa delas, né, pessoal? Entretanto, foi o primeiro passo para molestações, que não esquece que é um povo que está atravessando, aventureiro, mulheres gentis, bonitas, um corpo esteticamente diferente da caucasiana, a mulher europeia magra, branquinha, né? Muito pelo no corpo, as índias bronzeadinhas, com um corpo mais rechonchudinho, né? Banhos frequentes por causa da região tropical. Simplesmente foi um passo para doenças de homem branco, né? Doenças que não existiam aqui, os estupros, infelizmente, na história. Vai aparecer também já a primeira miscigenação, ou seja, a primeira mistura da história do Brasil, o homem branco, o europeu, com o homem selvagem, o índio, ok? Então a nudez das Índias chama muita atenção. Na própria carta, Caminha comenta sobre a nudez. Ele chama as regiões pudicas, né, de vergonhas. Os índios andam com as suas vergonhas de fora. Ou seja, as índias andavam com a sua bergamota de fora, tá? Cuidem isso aí, isso é importante. Isso chamou muito a atenção do europeu, ok? Outro detalhe importante. Antropofagia. Antropos, homem, fagia, fago, comer. Homem que come homem. Canibalismo, pessoal. Então, assim, o canibalismo também não é uma novidade em 1500. Entretanto, o que chama a atenção muito do Caminha é que eles têm todo um ritual. Ou seja, como cortar, como matar, como tirar o escalpo, tirar o sangue, as partes do corpo que eles comem, que parte eles dão para as crianças, para as senhoras mais velhas, né, as idosas, as índias que eram as sábias, né?
Então, com muito detalhe, ele mostra com precisão como era pego, como era cortado, como era dividido e etc. Isso chama muito atenção, né, pessoal? Que imagina, eles tinham todo um detalhamento, eles seguiam um padrão, isso é interessante, tá? E para fechar, uma outra informação não menos importante, os rituais. Índios celebravam também, eles tinham seus deuses. E pessoal, assim, ó, como ritual, eles não faziam o tempo todo, né? Tinham momentos para isso. Então, o que eles faziam? Quando havia um nascimento, um casamento, né? Não um casamento religioso que nós conhecemos o europeu, né? A celebração de união entre os índios, até mesmo um falecimento, eles celebravam. Como é que eles celebravam? Eles pintavam os corpos, se enchiam de penas, né? Indumentárias indígenas e tal, e usavam, engoliam, tomavam, ingeriam emulsões. Por exemplo, tinha um pajé. Pajé é o chefe religioso deles, né? Então eles faziam umas emulsões com algumas folhinhas lisérgicas, que aqui a gente pode chamar de drogas, né, pessoal? As droguinhas naturais da época, a qual eles faziam ali uma emulsão, líquidozinho, e bebiam, tá? Um detalhe interessante também, que em determinado momento que eles iam entrar em confronto com outra tribo, eles tomavam essas emulsões, né? Fumavam o cachimbo da paz, né? Eles ganhavam força, né? Virilidade para enfrentamento com a outra tribo. Então pintavam os corpos novamente, pegavam o seu arco e flecha, suas armas e partiam para a batalha, ok? Então a Carta do Caminha basicamente relata não tão somente a fauna, a flora, a temperatura, mas aspectos sociais dos índios, ok? E aí eu deixei por último a primeira partezinha aqui, ó, minuciosidade na descrição. Porque o Caminha dominava a língua portuguesa, era um letrado, um grande escritor, e simplesmente ele fez isso com muita maestria. Cada informação na sua carta, ou cada uma das suas cartas que acabou virando o livro, ele descrevia com muita minuciosidade, com muitos detalhes, e sempre se maravilhando cada vez mais com essa situação. Ok, pessoal? Então a literatura dos viajantes está diretamente ligado a esses escritos, certo? E não esqueçam que a Carta do Caminha é considerada a certidão de nascimento do Brasil. Ok? Primeiro texto escrito nessa terra por um europeu, com a visão do próprio. Certo? Vamos para mais uma partezinha importante aqui. Eu botei um trechinho rápido só para mostrar para vocês como era a visão do Caminha na época. Notem, é um trechinho bem pequenininho, vou pedir licença para dar uma lida para vocês, rapidamente. De ponta a ponta é toda a praia. Muito chã. Nela até agora não podemos saber que haja ouro nem prata. É a prova de que eles vieram aqui atrás de alguma coisa, né, pessoal? Porém a terra em si é de muitos bons ares assim frios e temperados como os de entre Doiro e Minho. Águas são muitas e infindas. Em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo, ou seja, uma terra fértil, maravilhosa, pode plantar, fazer o que quiser que aqui vai dar, ok? Porém, o melhor fruto nela se pode fazer, me parece, que será salvar essa gente, e esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Notem que aqui entra o aspecto catequético, pessoal. Investir na catequese, ou seja, converter o índio para a cultura do homem branco. Aí nós vamos começar, notem que isso já aparece na Carta do Caminha. Caminha já direciona isso ao rei Dom Manuel. Vamos converter o gentil, o selvagem, o bom selvagem, como dizia Rousseau, para a cultura do homem branco. Aí tem o lado positivo e o lado negativo, né, pessoal? Vamos por partes então. Seguinte, na literatura jesuítica, está diretamente ligado ao quê? A vinda dos jesuítas para cá. Qual é a função deles? Catequese. Conversão do índio para a cultura do homem branco. O lado bom é que os jesuítas protegeram os índios. Eles protegeram, agregaram. O que acontece? As primeiras escolas foram criadas pelos jesuítas. Inclusive os padres estudaram a língua local. O tupi, por exemplo. Daqui a pouco nós vamos falar do Padre Anchieta. Ele criou um dicionário de tupi para entrar, né, nessa comunicação com o selvagem. Entretanto, o lado ruim, pessoal, é que houve apenas a proteção dos índios. Não houve proteção de um outro grupo importante que veio para o Brasil forçadamente, já em 1500, que são os africanos.
Como eles já tinham os rituais, a sua religião, a sua formação dogmática muito bem enraizada, estabelecida, eles acabaram sendo deixados de lado. Porque como tu não pode botar o índio para trabalhar, ele não está acostumado com isso, vai sofrer, vai acabar morrendo por isso, e num primeiro momento os índios aceitaram bem o homem branco, num segundo momento houve confronto. E aí a gente sabe que arco e flecha contra pólvora não tem nem o início da batalha. Então tu precisava de uma mão de obra qualificada. Tu vai buscar onde? Na África. Então o que o português fez? Atravessou novamente o Atlântico, buscou a força, tirou da sua terra e trouxe para cá. E colocou para trabalhar aqui. E eles já tinham experiência, né, com arado, com animais, eram muito mais resistentes, fortes, né? Então acabou acontecendo esse problema na história, que é os jesuítas protegerem os índios, mas não protegerem os africanos, ok? Mais um detalhe importante. Todo jesuíta fez um papel importante no Brasil relacionado aos índios. Olha, cara, tu tem que ter em mente que na época a ingenuidade dos índios permitia os abusos frequentes, inclusive de padres. Mas o Padre Anchieta é limpo na história nesse sentido. Realmente se dedicou praticamente uma vida toda na proteção e na cultura tanto indígena quanto a europeia. Ou seja, a troca entre as duas comunidades, as duas sociedades, certo? Então, pessoal, o que está diretamente ligado com a chegada dos jesuítas aqui? A criação da Companhia de Jesus e a relação com a Contra-Reforma, que nós já tínhamos falado a respeito, aquele choque religioso com a Reforma Protestante e a Contra-Reforma Católica, que é pegar as rédeas da situação novamente, ok? E a literatura jesuítica está diretamente ligada, não esqueça, essa é a principal dica que cai frequentemente nos vestibulares e no Enem, trabalho catequético. Tá? Aqui também tem um outro termo que aparece frequentemente, que é a desculturalização. Desculturalização do índio. O que acontece? O índio começa a aprender a cultura, a língua, né, os afazeres do homem branco e acaba esquecendo, saindo da cultura indígena. O que acontece? Ele sai da sua cultura, mas nunca vai ser aceito na cultura do homem branco. E aí a cultura selvagem indígena começa o quê? A se perder na história. Por isso que hoje em dia a gente sabe qual é a situação indígena nessa geografia, nessa terra. Certo? Cara, vamos fazer o seguinte. Vamos falar um pouquinho do Padre Anchieta rapidamente? É o seguinte, o Padre Anchieta é um dos primeiros padres que chegam aqui nessa terra, e como eu disse, um homem muito letrado, muito centrado, escreveu hinos, canções, musiquinhas, né? Ele simplesmente investiu também, até mesmo em poesia, mas poemas ainda muito simples, muito humildes. Mas aonde está a grande obra do Anchieta? Nos autos. Os autos são pequenos teatros religiosos que nós conversamos lá no gênero dramático, se tu lembrar da primeira aulinha, aonde ele usa, ele tem uma forma pedagógica. O que é essa forma pedagógica? Mostrar para o índio como é a cultura do homem branco e por que ela é tão importante para o selvagem adentrar nela, certo? E o que ele fazia nesses autos? Normalmente ele usava a Bíblia como referência. Ali estava todo o conhecimento para se saber. Então, em cada uma dos teatrinhos, cada uma das encenações, ele usava aqui, ó, cenas bíblicas, pegava algum personagem bíblico. Ele usava muito a vida de Jesus, o Messias, o Filho do Homem, né? A vida dos santos, santos importantes, que eram muito reconhecidos em Portugal, pessoas que eram louvadas, né? Elevadas pelo seu papel. E em especial usava o Velho Testamento. Não que ele não usasse o Novo, até por causa da vida de Jesus, mas usava muitas passagens do Velho Testamento, certo? Então, nesse sentido, o Padre Anchieta foi importante para o Brasil. Por quê? Porque ele se adequou àquela situação entre a cultura que é dele, que ele nasceu, que ele vive, é a raiz, com a cultura selvagem, indígena. Essa cultura indígena passou para ele muitas informações interessantes, a ponto dele criar um dicionário de tupi. Esse dicionário de tupi simplesmente o auxiliou a entrar em contato frequente com os índios, muitas vezes usando o próprio tupi nas suas encenações. Isso é interessante, pessoal. Tá? Então, assim, ó, para nós finalizarmos a aula, dois aspectos importantes. Literatura dos viajantes, carta do Pero Vaz de Caminha, relatando informações dessa terra. Concomitante, literatura jesuítica, com um papel principal do padre José de Anchieta, certo? Usando das suas informações
religiosas, né, da sua vida, da sua experiência, para catequizar os índios, converter o índio para a cultura do homem branco. Certo, pessoal? Só um último detalhezinho aqui, ó. Notem essa figurinha bonita aqui. É uma pintura do Vitor Meirelles. Ele fez essa pintura no século XIX, mas é a pintura da primeira missa realizada no Brasil. Notem que o padre está à frente do crucifixo, né, que era uma novidade, né, para os índios, e os índios todos na volta. Alguns deitados, olhando o que os padres estavam celebrando, alguns nas árvores, nudez, aquela naturalidade dos índios, certo? Isso aqui é a representação clara do que foi o contato do homem branco com o homem selvagem no século XVI. Certo, pessoal? Então, a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula d.com.br. Tchau, pessoal. Até mais.